Olá, pessoal, eu estou com muita saudade de vocês. Não tivemos nenhum tempo de falarmos um até breve, mas estamos aqui. E vamos estudar, continuar nossos estudos da anatomia, fisiologia, comportamento de nós, seres humanos, e também da questão cultural. É extremamente importante nós entendermos o funcionamento do nosso corpo, o que é um corpo equilíbrio e o que as doenças causam neles, né? Nesses corpos. Então, sem mais demora, vamos direto ao assunto. Nós vamos começar sistema genital masculino, depois passaremos para sistema digestório, depois respiratório. Nessa apresentação, iremos trabalhar sistema genital masculino. Vamos falar sobre os órgãos e as funções de cada um deles e algumas curiosidades. Começando pela bolsa escrotal, também chamada de escroto, e o pessoal vulgarmente chama de saco. A função é armazenar e proteger os testículos. Os testículos têm a função de produzir espermatozoide e testosterona. A testosterona também é produzida pela glândula suprarrenal, pelas glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins. E é interessante que essa bolsa escrotal possui um músculo chamado cremaster, que ajuda no controle da temperatura da região onde os testículos estão armazenados, consequentemente, no controle dessa temperatura dos testículos. A temperatura é extremamente importante na produção do espermatozoide. Geralmente, a temperatura ideal é em torno de 2 graus abaixo da temperatura corporal normal, que é 36,5, né? 36,5 graus Celsius. Ok? Então, o que acontece? Quando esse músculo ele se distende, o saquinho, juntamente com o testículo, fica mais longe do tronco, diminuindo a temperatura interna. Quando está frio, ele se contrai, fazendo com que essas estruturas fiquem pertinho ali do tronco. Consequentemente, a temperatura interna vai ser maior. Então, existe esse controle de temperatura. Como eu já falei anteriormente, os testículos têm a função de produzir os gametas masculinos e o hormônio sexual masculino, ou seja, produzir espermatozoide e produzir testosterona. Vamos observar a parte interna do testículo. O testículo possui túbulos seminíferos, onde ocorre a produção do espermatozoide. Olha a quantidade de túbulos seminíferos nessa região. Dentro desses tubos ocorre então a produção do espermatozoide. Nesses túbulos também tem várias outras células com diferentes funções. Nós vamos estudar algumas. Células de Leydig, que serve para produzir testosterona. Olha elas aqui, ó. Células de Sertoli, que nutre os espermatozoides. Aqui as células de Sertoli. Ok, os espermatozoides foi produzido nos túbulos seminíferos e eles vão para o epidídimo, onde eles vão amadurecer, onde eles vão produzir, finalizar as suas estruturas, como por exemplo o flagelo, que é aquela cauda, aquele rabinho, né, que ele utiliza para se movimentar. Essa figura mais realista, né, então dá para vocês observarem o epidídimo, como eu falei, amadurecimento do espermatozoide, o testículo é a produção e esse cordão chamado cordão espermático. Existem os vasos deferentes, cada vaso sai de um epidídimo e serve para conduzir o espermatozoide. Existe a vasectomia, que é corte desse vaso, produzindo barreira física, consequentemente o espermatozoide não consegue passar. Então, é um método contraceptivo. O pessoal já está testando a injeção de gel no vaso deferente, porque dura menos tempo e após acabar, se uma pessoa quiser, no caso, engravidar uma outra pessoa, então o espermatozoide tem essa passagem, não existe um corte. A vesícula seminal, eu já até marquei para vocês, a vesícula seminal tem em torno de 7,5 centímetros e produz frutose, que é açúcar, que vai nutrir o espermatozoide. São duas vesículas seminais, ok? São dois vasos diferentes, são dois testículos, são dois epidídimos. Então, vamos para a próstata. A próstata está aqui, ok? E ela produz a secreção prostática que serve para diminuir a questão da acidez da vagina, porque o espermatozoide, eles são células extremamente sensíveis. Então, o pH influencia na sobrevivência.
Tá? E se vocês observarem a bexiga aqui em cima, tá? A estrutura, o vaso que sai da bexiga passa por dentro da próstata. Então, às vezes, o homem está com algum problema na próstata e tem dificuldade de urinar. E pode ser que essa próstata tá inchada, tá com algum problema, tá? Ok. Glândula bulboretral. São duas também. Aqui, ela pequenininha. Ela lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides. E também serve para limpar esse canal da uretra, porque a uretra é compartilhada pelo sistema urinário também, né? Sistema urinário e sistema reprodutor humano. Até coloquei isso aí, mas eu gosto de falar mais sistema genital, né? Aí o pessoal fala assim, isso aí é uma gotinha transparente que sai quando a pessoa está excitada. Sim, é verdade. Professora, mas isso pode engravidar? Pode, porque ele pode ter resquício de espermatozoide, ok? Isso pode sim ser perigoso. A uretra. A uretra é o canal que comunica, como eu falei, o sistema excretor e o sistema reprodutor com o meio externo. O pênis é o órgão copulator masculino. E, por favor, tirem da cabeça os padrões pré-estabelecidos de formato, de tamanho. Hoje nós temos uma sociedade que judia muito da gente em relação ao corpo, né? Os corpos perfeitos, né? Então, professora, meu pênis é emborcado para um lado. Claro que existem as patogenias, existem os problemas. Mas, gente, o lado direito não vai ser igual ao lado esquerdo, vai ter diferenças. Então, vamos só cuidar um pouquinho dessa parte psicológica, não ficar tão preocupado, não. Se tiver algum problema, tiver com alguma dúvida, vá ao urologista. Tá? O pênis, ele possui esses corpos cavernosos aqui, tá? Aqui, essa estrutura vermelhinha que eu já circulei, a artéria por onde sai o sangue, enchendo esses corpos cavernosos de sangue, o que faz com que ele fique ereto. Então, o que faz com que ele fique flácido é a entrada, é o retorno do sangue para essas artérias. O pênis tem o prepúcio, que é essa pele que recobre a glande. Pessoal, vamos continuar a explicação na próxima apresentação, tá? O sistema genital, parte 2.